Fala pessoal do canal Notícias do Fogão, vamos para mais um vídeo aqui para reagir sobre tudo que está rolando na mídia sobre Botafogo e Cruzeiro, Botafogo 0, Cruzeiro 3, ontem à noite, esse passeio do Cruzeiro sobre o Fogão. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar o link com amigos que não conhecem o canal, se inscrever no canal e ainda ativar o sininho para receber aviso sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça também, aqui nós temos o nosso QR Code do nosso Pix e ali em cima a chave Pix ali, que é o e-mail rafoguense10@gmail.com, para ajudar a nossa campanha de conseguir um computador novo, um PC novo, para melhorar as edições, para agilizar as edições, ter mais conteúdos e de melhor qualidade para vocês aqui no canal. Vamos ao vídeo. Vocês aí de casa, o caminho vocês já conhecem, né? Hashtag troca de passes. Vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? O que acharam dos jogos até aqui, hein? Queremos ouvi-los, certo? Como também quero ouvir Carlos Eduardo Mansur. Mansur, uma rodada de resultados não inesperados no total, mas principalmente a derrota do Palmeiras no Allianz Parque para o Vitória, essa surpreendeu bastante. Porque o placar, sim, elástico, 3-0 do Cruzeiro sobre o Botafogo. Não a vitória do Cruzeiro, que já tem sido dito por nós aqui, que é um dos grandes times do campeonato, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Agora, também, de todo modo, o Cruzeiro visita o Newton Santos. Ele não é o favorito do jogo, porque o Botafogo é muito forte jogando no seu estádio. Mas, evidentemente, pela disparidade de forças, nível de investimento, posição na tabela, o resultado do Vitória contra o Palmeiras ele é bem mais surpreendente. A rodada, em tese, ela deixa o Flamengo numa situação boa para amanhã, se fizer o resultado, se tornar o líder do campeonato, mesmo tendo disputado um jogo a menos do que o Botafogo e do que alguns concorrentes. E dos jogos de hoje, assim, a gente começou a ver um campeonato sendo bastante influenciado pelas Copas no meio da semana, com decisões de escalação que visivelmente privilegiavam as partidas de mata-mata que virão no meio da semana da Copa do Brasil, e a gente viu alguns resultados que só o futebol é capaz de produzir, né? Se a gente olha para os números desse... É óbvio, gente, que o Cruzeiro sai merecidamente vencedor do jogo no Newton Santos. E eu sei que eu posso ser voto vencido nisso. Eu acho que a gente estava diante de um jogo que teve longe de ser uma partida desequilibrada entre os dois lados. Só que você sai com um placar de 3-0 porque o futebol permite essas coisas. Se você olha para o número de finalizações, 20 finalizações do Botafogo contra 12 do Cruzeiro. Você pode alegar que esse número não diz tanto. Número de defesas do John, 2. Número de defesas do Cássio, que foi brilhante no jogo, 10. E se você olha para os gols esperados, que medem, a partir de cada finalização, a probabilidade daquela bola entrar, o Botafogo produziu para 2,27 gols. O Cruzeiro para 0,63 e marcou 3 vezes. Agora, o Cruzeiro tem enormes virtudes, o Cruzeiro entra de vez para mim na disputa do campeonato e o Cruzeiro só tem o Campeonato Brasileiro no seu calendário. Isso pode fazer muita diferença, né? Nesse segundo semestre, ao contrário de outros concorrentes que têm 2 competições para disputar. Casos, por exemplo, de Botafogo, de Palmeiras, de Flamengo, de Fortaleza e São Paulo, né? Só para citar alguns aqui. Alex, que belo futebol está jogando o Cruzeiro. O Mansur falou aqui, realmente, talvez o placar tenha sido muito alargado para o que foi o jogo, mas o Cruzeiro, a beleza dos gols do Cruzeiro... Eu cometi um erro. Cometi um erro. Qual foi? O Cruzeiro tem a Copa Sul-Americana. Isso. Copa Sul-Americana, exatamente. Não tem só Mas uma competição a menos já já ajuda, Copa do Brasil. né? Por exemplo, essa semana ele tem livre, mas ele não, no calendário dele tem a Copa Sul-Americana. Ele não está só com o Campeonato Brasileiro, não. Alex, chamou muito a atenção a beleza dos gols do Cruzeiro hoje contra o Botafogo. Todos de jogadas construídas, ora em contra-ataque, ora em bola no pé, saindo desde trás, construção, transição e finalizações muito assertivas. É um nível de jogo muito maduro. Esse Cruzeiro está mostrando até aqui no campeonato. Não, Alex? Boa noite. E em crescimento com os reforços que chegaram, né? Tudo bem, Alex? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Graças a Deus eu tô very good, very well. Igual o Cruzeiro e Vitória da Bahia. Hoje tá tranquilo, né? Boa noite, Mansur, todo mundo que tá em casa. O legal de falar, eu concordo plenamente com o Mansur. A Vitória teve, lógico, a eficiência, a eficácia do Cruzeiro. Só que o Cássio realmente ele fez todas essas defesas. Tiveram 4 ou 5 defesas dificílimas, né? Então, isso encorpa ainda mais, na verdade, que todo grande time, ele naturalmente já tem esse grande goleiro diferente por tudo que até o Anderson ele vinha jogando super bem antes.
Só que o Cruzeiro, a grande diferença, o que está acontecendo com o Cruzeiro? Ele, em todos os setores, ele está funcionando bem. Em todas as fases do jogo, ele vem funcionando bem, né? E o que ele causou de problema hoje no Botafogo é que realmente, numa possibilidade ou outra de transição, não vou dizer que um dos gols ele saiu realmente com a bola tocada, acabou terminando lá em gol. Só que essa parte ofensiva, meio ofensiva, de criação e de finalização do Cruzeiro, eles têm sido realmente muito felizes, assim, né? É um time que ocupa muito bem os espaços do campo, em todas as fases, em todos os setores. Os jogadores, às vezes, eles trocam realmente de posição de uma maneira muito consciente, com mão de treinador. Realmente. Principalmente na saída de bola, né, Alex? Isso, você pode perceber que ninguém fica estático na sua função com a marcação. Ele troca e ele te gera dúvida. Se o time que está jogando contra, ele realmente der um mínimo de bobeira e com a confiança que eles estão, e aí você falou que criou corpo e vai brigar realmente pelo título. Isso é um fato. E eles não vão abrir mão acredito, por causa de Sul-Americana e tudo. Apesar de um time, quando vive esse momento, ele tem que aproveitar. E o Cruzeiro está aproveitando super bem. Um grande resultado hoje, mas junto com o futebol que ele vem hoje, a gente às vezes em alguns momentos a gente fala isso, ele está entre os melhores, futebol, vamos dizer, mais bem jogado hoje em dia, acaba sendo o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma coisa que eu acho magnífica de ver, que é como ele oferecem apoios para quem está com a bola e quem toca a bola já ultrapassa para receber. Me sopraram aqui que a gente pode já botar a análise tática do gol, do primeiro gol do Cruzeiro, porque ela a análise ou a entrevista agora, Tio? Vamos à análise, então. Pode ser, Mansur. Vamos lá. Vamos lá. Ela nasce de um arremesso lateral para o Cruzeiro, porque o fim da jogada parece que é um contra-ataque, uma roubada de bola, mas não. É uma construção longa e magnífica do Cruzeiro. Essa bola mais de 30 segundos, hein, Mansur? Isso. Mais de 30 segundos. Ela vai voltar na linha de zaga e o Botafogo vai tentar encaixar uma pressão. Aliás, os dois times tentaram pressionar de maneira agressiva no jogo. Aqui o Botafogo pressionava. Tá aqui o Igor Jesus olhando o Djalma. Que isso é o lance do primeiro gol, né? E o lance do primeiro gol. É o Tiquinho com o João Marcelo. Aqui você teve o Tietê foi saltando no Lucas Romero. E aqui o Savarino com o William. Isso vai... uma consideração, Mansur? Claro. Reparem na qualidade do campo. Num campo ruim, essa saída de bola do Cruzeiro não aconteceria. Reparem na qualidade do campo. Perfeito. Isso tem aqui uma coisa que me surpreendeu aqui. O Matheus Henrique vem receber essa bola e quem faz esse salto é o Marçal. Por vezes isso acontecia também aqui do lado direito, quando o Damian saía no Marlon. E isso deixou o Halter em situação difícil muitas vezes contra o Lautaro Dias. E aqui... Reparem que sempre o Botafogo chegando atrasado nessa marcação-pressão, porque o time estava lento. O Marçal, eu gosto dele, mas é mais lento que o Cuiabano. O Romero, muito mais lento que o Luiz Henrique. O Savarino não é um jogador de muita pegada na marcação. O Tiquinho e o Igor Jesus, mais lento que o Júnior Santos. E por aí vai. O time estava mais lento. Então você chega na marcação-pressão atrasado. E aí você levantou as linhas para marcar a pressão lá na frente, chegando atrasado na marcação, o toque do Cruzeiro foi fluindo e os clarões foram se abrindo. Quando tocou a bola para o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, tinha um campo inteiro aberto com 3 jogadores da defesa só do Botafogo. Aí é um convite ao prazer, né? Situação corajosa e perigosa. Perigosa. Né? Aqui quem estava assumindo esse risco era o Bastos com um dos atacantes. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é o que o Cruzeiro faz quando ele tem a bola. Está aqui o William. Repara o tocar e passar. Isso vai ser um comportamento quase sempre, vai acontecer o tempo todo nessa jogada. Vai tocar e já vai passar para aproximar a jogada. Vou apagar aqui, porque aqui está o Matheus Henrique. Já mudou o setor e não tem problema essa troca de jogadores. O William virou o Matheus, vamos dizer assim. Ó, já vai ele se aproximar. Não ficou parado. Isso, e já apareceu um outro apoio por aqui. Olha a distância. Vai ser o Lucas Romero. O Tietê ficou na dúvida. E quem deu o passe aqui por dentro, que foi o João Marcelo, que já veio também. Também vai sair. E aqui tem um lance que pra mim define tudo. O passe no meio dos dois, né? Ele atrai 2 jogadores da pressão. E se o Lucas Romero tivesse parado aqui, um exemplo, mesmo assim ia ficar sobrando uma outra opção do João Marcelo ali. Ó. Olha a visão do Matheus Henrique. Ele vai estar de costas pro lance. Que aí era o lance, né, Felipe? A gente estava vendo. Aí era a oportunidade de ter roubado, né? O movimento por trás também vai ajudar a criar a linha de passe, porque sempre quem tocou se movimenta nesse time do Cruzeiro. Ó, e o Cruzeiro vai sair com a bola. A partir daí, o Botafogo que tinha
vários jogadores tendo sido atraídos para esse lado da jogada, 6. cria um lado frágil por aqui. O Romero. Você foi 6 e jogador mal posicionado Isso, já por causa dessa Porque o Romero que acompanhava o Marlon aqui já perdeu o Marlon. Sim. Que vai receber do outro lado. A partir daí é o desenrolar da jogada contra uma defesa que já está fragilizada. Olha aqui. Olha a velocidade do Matheus Henrique, Mansur. Olha e o olha Ilha com quantos que jogadores o Isso. Cruzeiro vai chegar na área do Botafogo. Vamos falar. Importante. O Botafogo está chegando aqui Contra basicamente 3. 6 contra 3 e 2 jogadores tentando essa recomposição. Um negócio importante nisso é que os jogadores de frente não estavam desesperados para vir aqui no seu campo defensivo. Aí pra completar isso tudo ainda, o jogador do Cruzeiro que recebeu a bola aqui na ponta direita de ataque do Cruzeiro, lado esquerdo do Botafogo, recebe a bola, ele chuta uma vez errado, o Halter de pé mole devolve pra ele. Ele chuta outra vez errado, a bola não ia entrar, a bola ia passar direto pelo gol, ia pra fora. Ele vai e bota pra dentro. Então o Lucas Halter conseguiu o que o Cruzeiro pecou no final do lance, que era na finalização, pecou 2 vezes. Jogada perfeita, mas pecou no chute a gol 2 vezes, o Halter entregou a paçoca. Para pegar a bola, esperaram a chegar lá. Gente, é um golaço. É uma construção absolutamente espetacular. O que o Cruzeiro tem de fluidez com bola, de ultrapassagem, de apoio, de troca de passes. E outra coisa que o Cruzeiro faz que me impressiona muito, ele assume um risco na sua maneira de pressionar, que é rara de ver nesse campeonato. O Cruzeiro, quando vai pressionar o adversário, especialmente num tiro de meta, ele não faz 2 linhas de 4 por trás dos 2 homens na frente, ou um atacante com os 2. Ele coloca 3 homens na frente, em geral o Matheus Pereira no centro, os 2 atacantes de lado, e os 3 homens por trás, os 3 meias, que hoje, no caso, Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal, eles têm, por vezes, que cobrir e balançar toda a lateral do campo, toda a largura do campo fica para eles. E eles fazem muito bem, de uma maneira muito bem coordenada. Se a bola sai pelo lado direito, todos eles balançam para o lado esquerdo defensivo. Se a bola sai pelo lado esquerdo, todos balançam. O Botafogo, aí tem uma virtude que o Botafogo teve no jogo, e não é por causa do 3-0, significa que o Botafogo fez tudo errado. Não. Eu acho que o Botafogo se expôs defensivamente muito em alguns momentos. Se descoordenou na perda da bola muitas vezes e ofereceu contragolpe. Mas também ele sabia claramente como atacar o Cruzeiro. Muitas vezes, saída dessa primeira pressão, inversão de lado para o lado em que esses 3 homens não estavam cobridos. O Tiquinho, para mim, fez um belo jogo. Fez um bom jogo. Invertendo. Sim. E achando o Damian Soares várias vezes em inversão. E outro ponto que me preocupava do Botafogo de hoje, só para encerrar, que era o casamento Tiquinho e Igor Jesus. Acabar o programa já? Não. Para encerrar essa minha fala, que está longa. Tá bom. Me preocupava o casamento Tiquinho e Igor Jesus por característica. Sim. E hoje me pareceu absolutamente promissor. Sim. O Tiquinho fazendo esse movimento de Eles saída e o Igor Jesus de ataque ao espaço. É que o Igor Jesus não foi preciso. Ele fez um bom jogo também. Fez um bom jogo. Mas errou na hora Isso, da finalização, né? Uma ele girou num lançamento espetacular do Tiquinho, ele bate por cima, né? A gente vai ver os melhores momentos daqui a Agora, pouquinho. tanto time por aí com dificuldade. Ele cabeceia uma bola muito boa, que o muito Cássio boa, faz uma defesa muito boa. espetacular, Mas né? Uma delas, das defesas do Cássio. Agora, tanto time por aí que tem dificuldade com bons jogadores de sair jogando, trocando passe por baixo, quando é pressionado, e logo já vai para uma bola mais longa de segurança para alguém sustentar. Nesse ponto, o Cruzeiro do Seabra, que a gente votou nele ontem como melhor treinador, ele entrou em campo. Não é à toa, o time né? dele foi disposto a justificar. Ele estava com a moral alta depois de assistir o troca de passes. O ponto importante de uma equipe igual o Cruzeiro, você tem um time que ele é jovem, mas ele é comprometido, jogadores leves. E muitas das vezes a gente vê os times eles acabam dobrando aqui nos pontas adversários, né, Felipe? Esse time ele marca tão bem que às vezes esses pontas, você pode ver o Luiz Henrique hoje, ele não teve vida fácil com o Marlon. A saúde física vai dar um tapa, uma leitura, o tipo de informação que esse time do Cruzeiro ele tem, às vezes você pode já estar bem posicionado, esperando uma roubada de bola para você dar seguimento. E alguns outros times, às vezes, eles estão mal posicionados porque ele precisa dobrar para fazer essa ajuda no momento que você está sem a bola. Então, o Cruzeiro está muito redondo. E vive talvez a sua grande noite de afirmação desse novo momento do clube, né? De tudo que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos, pode estar me escapando, assim, mas para mim é a vitória mais simbólica, assim, de um Cruzeiro revitalizado para competir. E de um Cruzeiro que foi montado, sim, da gestão anterior. Já estava jogando esse futebol. Teve esse acréscimo gigantesco desses atletas que você vê, entraram... O jogo do Matheus Henrique. Impressionante. Mais um, né, também. E outra coisa, ele chegou, e a gente comentando, é óbvio, né, ele escolheu praticamente Lucas Silva ou Barreal. ou Matheus Henrique para jogar com o Barreal. É difícil hoje você tirar um jogador para fazer o que o Barreal acaba fazendo. Só que esses atacantes, os momentos que eles estão abertos, às vezes os momentos que eles estão por dentro, cara, é muito legal de ver. E tinha dirigente ameaçando mandar o treinador fazer as malas, né? Então, como é que... Eu quero muito ver
ver essa coletiva de hoje do Fernando Não, ele Seabra. trocou, Né? já trocou. Vamos ouvir então personagens desse jogo. Gregory, jogador do Botafogo, e Cássio, que talvez tenha sido um dos grandes, talvez não, certamente um dos grandes nomes no jogo de hoje, lá no Newton Santos. A torcida apoiou no final porque sabe o trabalho bem feito que a gente vem fazendo. É um trabalho de muita seriedade. Hoje, infelizmente, não fomos a equipe que a gente está acostumado a vencer. E agora tem muito campeonato pela frente. Terça-feira a gente já tem um jogo importantíssimo na Copa do Brasil. Então, quando perder, é importante também é saber perder e já reagir rápido. O que você foi falar com o Cássio, que é a atuação que ele teve, né? Eu fui dar parabéns pro Cássio, porque o futebol precisa de um jogador como ele, né? É um jogador vitorioso que toda a carreira dele nunca desrespeitou o clube dele. Agora trocou de clube depois de tanto tempo. E hoje mostrou que a gente precisa de jogadores como ele. Depois do momento difícil no antigo clube, tá aí hoje. Continuou trabalhando e ajudou a equipe dele a sair com os 3 pontos. Primeiro queria te dizer que o Felipe Bastos também tá te mandando um abraço, porque eu tava dizendo que parecia até seu aniversário, de tantas pessoas te abraçando, te cumprimentando. O Gregory do Botafogo acabou de passar por aqui, disse que o futebol precisa de jogadores como você, pelo respeito que você teve ao Corinthians, por tudo que você está fazendo na sua carreira, trocou de time, está construindo uma nova história no Cruzeiro. A torcida gritou por você, aquela famosa musiquinha, tananana, que eu não posso dizer o começo, mas o Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Como é que você sai de um 3-0 em que você foi decisivo também? Primeiro, feliz, glória a Deus por esse momento. Agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, por tudo que tem acontecido, porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e eles estão sempre junto com a gente, estão sempre ali para abraçar, para nos ajudar. E eu saio muito feliz com esse resultado. Eu agradeço muito o Cruzeiro, todo o Cruzeiro, a torcida, quem teve aqui presente não, e principalmente os jogadores. Eu acho que a gente construiu isso junto. Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil contra o Botafogo, uma equipe muito qualificada, que vem muito bem desde o ano passado. E a gente teve coragem de imprimir nosso jogo e é mérito de todo mundo. Eu acho que é esse o caminho. Nós temos um grande líder que é o nosso treinador, que é um cara que a gente respeita muito e comanda tudo isso. E a gente sai feliz com o resultado. E a minha, cara, eu tento... A gente passa por altos e baixos, mas a gente não pode mudar. Nem quando a gente está por cima, nem quando está por baixo. A gente tem que ter a humildade, disciplina. Em todos tem que ter o respeito pelo nosso adversário, assim. E assim que eu levo. Deus abençoou, consegui fazer uma grande carreira no Corinthians. Teve um ciclo de final e agora trabalha muito para dar sequência aqui no nosso Cruzeiro, no Cabuloso. Ô, Cássio, eu queria te fazer 2 perguntas, sem querer te complicar na tua vida, mas assim, foram 3 gols muito bonitos, 2 construídos, o terceiro um voleio belíssimo e 3 defesas maravilhosas suas. Dá para você elencar qual a primeira, a segunda e a terceira defesa mais bonita ou mais difícil e depois dizer qual o gol mais bonito para você? Consegui. Eu acho que essa última assim foi mais difícil, que você faz o movimento contra o seu corpo. Foi mais difícil assim. As outras, pode escolher assim, mas essa, eu acho que a cabeçada também foi um momento importante de a gente sair com 2-0 no primeiro tempo, mas acho que a confiança também de todos os companheiros, independente se a gente defender lá atrás, defender bem, mas o pessoal lá na frente tem corrido muito, tem se dedicado, tem sido a alma desse Cruzeiro, muita dedicação, empenho de todos os jogadores, todo mundo tem se dedicado para a gente sair zerado aí e lá na frente, quando tem chance, a gente tem muita qualidade. Meu ponto de vista, tem jogadores que são níveis de seleção e, se Deus quiser, futuramente, eles vão estar na seleção do Cruzeiro pelo mérito do campeonato que eles vêm fazendo. Então, a gente sai feliz, porque essa vitória é em contexto geral de todo mundo. E o gol mais bonito? O gol mais bonito foi o último, né? Golaço, né? Mas ele já, no treino, às vezes ele quase faz também, né? Golaço. Foi um golaço, realmente, um dos mais bonitos do campeonato, o gol do Barreal. Antes da gente conversar mais aqui sobre as entrevistas, deixa eu colocar o nosso pessoal da transmissão aqui para conversar com a gente no Troca de Passes, eles que estão lá no Newton Santos, Márcio Meneghini, Pedro Moreno e Felipe Bastos, para falar mais sobre esse grande de futebol. Aliás, falar sobre jogos do Botafogo e de grandes jogos é chovendo molhado, porque todo jogo do Botafogo a gente tem repetido aqui, seja o Botafogo ganhando ou perdendo, como no caso de hoje, o Botafogo tem proporcionado grandes jogos para quem gosta de futebol. E hoje não foi diferente, vocês tiveram a sorte de presenciar ao vivo por aí, né, Márcio? Bem-vindos, meus amigos. Nunca é uma noite qualquer aqui no Newton Santos, né? Tudo bem, Diniz, Mansur, Alex?
Olha, rapaz, uma verdadeira exposição de arte aqui no Newton Santos. Estou aqui com o Pedro Moreno, com o Felipe Bastos, e quero até contar um bastidor, né? Depois dessa bela entrevista do Cássio, aliás, só um parênteses, né? Muito legal, o brilho nos olhos, parece um garoto, né? O cara vai jogar uns 10, 15 anos, é impressionante, um cara muito legal, o Cássio. Agora, os dois aplaudiram aqui 2 vezes, cara, e isso é muito legal, né? Algo natural de quem ama e acompanha o futebol. O golaço do Barreal e a última defesa, a mesma que o Cássio escolheu, porque realmente uma noite de muita inspiração do Cruzeiro que merece aplausos, né, Felipe Bastos? Boa noite mais uma vez, meu amigo. Merece muito aplauso. Boa noite a todos da bancada. O Cruzeiro, ele fez um jogo belíssimo, assim, taticamente. O Cruzeiro foi perfeito. Tecnicamente também teve uma pitadinha de sorte aí nesse primeiro gol, mas foi uma jogada totalmente construída desde o início. O Cruzeiro, ele se notoriou pela troca de corredor. O Cruzeiro treinou isso, o William falou isso, porque com certeza isso foi trabalhado na semana, apesar de não ter muito tempo para trabalhar. O Seabra, ele cobrou isso deles para trocar de corredor, porque o Cruzeiro, os 3 gols foi troca de corredor. Trocou o corredor do lado direito para o lado esquerdo, trocou para o lado direito de novo, saiu o gol. O Cruzeiro, ele está muito bem organizado, o Cruzeiro, ele está muito bem treinado, e o Cruzeiro é um dos candidatos ao título, sim, vai brigar lá em cima. Essas contratações que chegaram também entraram muito bem, e o Botafogo, ele precisa não fazer isso da terra arrasada, né? Ver o copo meio cheio. Tem algumas coisas acontecendo também, alguns desfalques que acaba também dificultando o Botafogo, mas agora pegar esse jogo como exemplo para não voltar a repetir diante do seu torcedor e conseguir fazer o restante aí de campeonato brigando pelo título. Lembrando que terça-feira tem um confronto importantíssimo pela Copa do Brasil aqui no Newton Santos, jogo de ida das oitavas contra o Bahia, e Pedro Moreno é sempre bom contextualizar, né? Bastante descaracterizado em termos de escalação, o time do Botafogo, o Cuiabano estava suspenso, o Alexander Barbosa ficou o jogo inteiro no banco de reservas, o Luiz Henrique saiu no banco, entrou só na metade, e o torcedor aplaudiu, isso foi muito legal, né? A galera se recusou a arredar o pé, ficou com a bandeira tremulando, aplaudindo, reconhecendo, porque afinal de contas ainda é o líder, o que valoriza ainda mais a vitória do Cruzeiro, né, Pedro? Boa noite mais uma vez, meu irmão. Pois é, Márcio, boa noite pra você, boa noite a galera ligada no Troca de Passos, amigos da bancada. Um reconhecimento do torcedor do Botafogo, primeiro, que o time faz uma excelente temporada. A gente tem que contextualizar, sem dúvidas, por conta dos jogadores poupados, as próprias ausências por conta de suspensão. A gente vai falar do Cuiabano, que é um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, hoje não esteve à disposição, estava suspenso. A gente viu que o Marçal no primeiro tempo teve muita dificuldade, o Hugo no segundo tempo, embora tenha entrado, mas também não tem a mesma potência, a mesma velocidade, não conseguiu dar a mesma intensidade com que a gente vê o Cuiabano atuando com a camisa do Botafogo, e principalmente o Luiz Henrique, né, que fez muita falta não ter o Arthur Jorge começado o jogo com o Luiz Henrique. Agora a gente tem que falar, obviamente, de todos os méritos de uma das grandes atuações coletivas de uma equipe nesse Campeonato Brasileiro. A atuação do Cruzeiro hoje foi praticamente impecável. Coletivamente, a maneira com que conseguiu, de certa forma, neutralizar o time do Botafogo no primeiro tempo, porque no meio-campo conseguia, com os 3 jogadores de meio-campo, entrando com o Lucas Romero, com o Lucas Romero, o Barreal e o Mateuzinho, conseguia neutralizar o jogo do Botafogo por dentro. O Tiquinho fazia muito essa movimentação de vir um pouco por trás para tentar ajudar na armação do time do Botafogo. Então o Cruzeiro conseguia marcar muito bem, uma intensidade absurda na marcação, e pelos lados do campo, o Botafogo, que tem normalmente muito forte esse apoio pelos corredores, com a ausência, aí a gente está vendo o golaço do Barreal, mas com a ausência do Luiz Henrique, começou no banco, e sem o Cuiabano na esquerda, o Botafogo também não estava encontrando esse jogo pelos lados do campo, porque o Oscar Romero, que iniciou mais aberto pelo lado direito, é um jogador que busca muito a faixa central do campo, e o Marçal não é esse lateral de dar esse apoio de ir o tempo todo na linha de fundo. Então o Botafogo acabou ficando no primeiro tempo um time sem conseguir encontrar as jogadas, né? E aí no segundo tempo melhora um pouco com as alterações, e aí a gente tem que falar do cara que talvez tenha sido o principal jogador da partida, que é o Cássio, né? Porque ele faz 2 defesas incríveis no primeiro tempo, uma delas quase que o último lance da primeira etapa, aliás, o último lance da primeira etapa, uma cabeçada do Igor Jesus, que ele faz uma defesa incrível, que se aquela bola entra,
o Botafogo iria pro vestiário com 2-1 e de repente voltaria muito mais inflamado, a torcida num outro ritmo, um outro tipo de ambiente. Então dá pra gente dizer que aquela defesa muda o status do jogo ali, e depois essa pintura que ele faz na cabeçada do Tiquinho, que foi absolutamente instintivo. A gente não combinou, eu e Felipe Bastos aqui, a gente começou junto a aplaudir. Eu só não larguei o microfone porque não tinha aqui na rádio. Essa transmissão, você tem que aplaudir também. Mas dentro disso que o Pedro acabou de falar, ainda tem uma coisa que o Botafogo ele precisa se organizar ali. A falta do Júnior Santos, que é um cara excepcional na temporada. O Almada também, que está na Argentina, na seleção argentina, no Olimpíada, também é um cara que vai fazer falta. Hoje o Botafogo só tinha 2 substituições para o ataque. O Luiz Henrique, que acabou entrando, e o Carlos Alberto. Então isso é uma gestão de elenco também que o Botafogo vai precisar para esse restante de temporada, brigando por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Tá chegando o Matheus Martins, né? Foi contratado, o Botafogo tá correndo para ver se consegue inscrevê-lo a tempo dele estar à disposição para o jogo de terça-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil. Muito bem, valeu meus parceiros, Pedro Moreno, Felipe Bastos, vocês ficam agora, boa noite a todos do Troca, vocês ficam com a coletiva do Arthur Jorge. Sim, esta é uma análise difícil de fazer, não por aquilo que é o jogo em si, mas pela forma como temos que aceitar. A verdade é que tivemos hoje aqui um resultado que não estava de todo naquilo que eram as nossas expectativas. Hoje pouca coisa correu bem para o nosso lado, tivemos de facto um adversário do outro lado que foi competente também, há que admiti-lo, e foi também capaz de aproveitar as oportunidades que teve. Eu creio que o jogo não teve essa diferença que o resultado espelha. A verdade é que isto acaba por resumir aquilo que é o resultado em si, mas nós, Botafogo, tivemos um comportamento e uma atitude boa por parte dos jogadores, tudo deram para que o resultado fosse outro. As coisas não funcionaram, fomos hoje castigados pelo futebol. Aquilo que não se discute, aquilo que não se controla, nós hoje fomos castigados por isso. Tanto nos momentos ofensivos em que não fizemos golo, e nos momentos defensivos em que acabámos por conceder oportunidades e ser mais passivos para que o adversário pudesse ter feito golo. Isto custa um pouco mais porque, de facto, não há a quem custe mais do que a nós, aqueles que somos diretamente intervenientes no jogo, e custa também muito por aquilo que é a torcida, porque a torcida merece muito mais do que aquilo que hoje tiveram enquanto resultado. Têm sido uma peça extremamente importante na nossa caminhada, e eu lamento também muito por eles. Fico triste pelo resultado, obviamente, por aquilo que é o resultado que nós não queríamos, por termos perdido, mas também muito triste por aquilo que é a torcida do Botafogo, que não merece isto, e nós estamos cá para poder assumir essa responsabilidade também, mas dizer também que este é um jogo, tal como outros em que nós ganhamos, apenas é só um jogo. Não pode, estávamos mal se esta derrota tivesse ou tem um peso diferente das 12 vitórias já conquistadas. É um jogo perdido, é um jogo que não devíamos e não queríamos ter perdido, mas é apenas isso, um jogo, portanto temos que levantar rapidamente a cabeça e reagir, porque é também nesses momentos que nós vemos a forma como lidamos com o processo, e o processo é longo e tem muitos obstáculos pelo caminho. Oi, Arthur, David Sharp, do Antenados da Jogada. Baseado no que você respondeu agora, e também até não falou do Cássio, né, que fez uma grande partida, grandes defesas, mas eu acho que vai ser inevitável falar do time misto, né, e da questão de priorizar, talvez, o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia na próxima terça, sendo que o Botafogo esteve, ou está ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, queria te perguntar exatamente isso, se o Botafogo, se a comissão técnica priorizou realmente o jogo da próxima terça-feira, ou não, se foi apenas uma rodagem de elenco natural. Obrigado. Sim, nós temos essa realidade neste momento em que perdemos o jogo, estamos e mantemos nesta altura a liderança do campeonato ainda. E também destacar exatamente aquilo que falou, porque é importante quando temos o goleiro adversário como melhor em campo, já pode, de certa forma, justificar aquilo que foi o nosso desempenho. E tivemos 20 remates à baliza, tivemos 60% de posse de bola. Não foi materializado aquilo que poderia esses números indicar,
Nesta altura temos que falar daquilo que é a realidade, e a realidade é que hoje não conseguimos vencer esta partida. E não vencemos porque não fomos eficazes quando devíamos ter sido, no momento ofensivo e defensivo. Sobre a questão da equipa, isso para mim não existe. No Botafogo não existe times mistos, não é? Não existe, porque nós preparamos cada um dos jogos em função daquilo que é as condições e a condição do jogador. Preparamos cada jogo em função daquilo que é o adversário também. Nesta altura nós priorizamos tudo aquilo que é competição. Campeonato, Copa e Libertadores. E sabemos que temos muito destes sacrifícios para poder estar capazes de dar resposta. Jogamos há 2 dias atrás, vamos jogar daqui a 2 dias. É extremamente complicado para os atletas terem o mesmo nível de desempenho, o mesmo nível de performance, se forem ou se tiverem a mesma utilização em todos esses jogos. Portanto, nós temos um elenco que nos dá garantias e capacidade de poder alterar sem priorizar jogo algum, porque o mais importante era este que nós hoje acabamos por não conseguir ganhar. Henrique Carvalho, da Band News FM, boa noite. Queria fazer 2 perguntas para você. A primeira é o que você pensou no momento de tirar o Damian Soares para colocar o Cauê? Se foi para substituir exatamente naquela posição, o Cauê, né, um volante pelo lateral, ou se o Bastos, eu pude perceber que o Bastos ficou caído um pouco mais para o lado direito e os 2 volantes ficaram como zagueiros, né, no último terço do segundo tempo. Queria que você explicasse o que você tentou ali quando o jogo estava 2-0 e que você já analisasse o próximo confronto contra o Bahia. O que você espera que seja a mudança nessa equipe diante do Bahia aqui, num jogo que tem totalmente características ímpares, né, que é a Copa do Brasil, um jogo que é decidido em 2 partidas. Obrigado. Bem, aquilo que é dinâmica e quando pensamos em alguma alteração é sempre acrescentar à equipa. Fizemos ao intervalo quando abdicamos de um zagueiro, trocamos de posição direta o nosso ala direito também e o nosso lateral esquerdo. Portanto, fizemos aí de uma forma a poder arriscar um pouco mais, ficando apenas com um zagueiro em campo. No momento em que fizemos a última alteração, e deixe-me registrar aquilo que era importante também em termos daquilo que é o jogo, porque nós sofremos um golo onde tentámos e fomos agressivos ofensivamente, para poder recuperar a bola em zonas altas, dar mérito também ao adversário que saiu bem dessa pressão e acaba por ter um momento de transição para chegar à nossa baliza. A partir daí tivemos mais capazes nós no jogo e sofremos o segundo golo quando estávamos no melhor momento na partida, na minha opinião. E acaba por quebrar, acaba por ter peso e ter impacto isso mesmo. Depois as oportunidades que não fizemos, acabámos por ir para o intervalo com a desvantagem de 2-0 e tínhamos que arriscar. Precisávamos de arriscar, precisávamos de dar uma energia diferente e poder fazer também os jogadores sentir que deste lado estava alguém que acreditava e que podia ter a coragem para poder ir em busca do resultado, porque o resultado que nós não queríamos estava a acontecer naquele momento. Na altura em que fazemos essa substituição da troca do Damian pelo Cauê, era exatamente isso, porque tínhamos 2 adversários que estavam a jogar bem abertos naquilo que eram os seus corredores laterais, portanto 2 homens muito colocados junto à linha, onde nós tínhamos o Bastos e tínhamos o Hugo do lado oposto, com o Danilo pelo centro, e tínhamos a maior parte das vezes com o Damian a estar mais posicionado por dentro para pegar o médio que trabalharia ou que se trabalhava mais próximo do corredor central. Abdicámos desse lateral para poder lá colocar o médio que nos dava também frescura física e também a possibilidade de ser um jogador que fosse alternando entre o corredor lateral e central com o Luís, para podermos ter sempre um jogador à largura e outro interior, e optamos dessa forma também arriscando um bocadinho mais para colocarmos um jogador mais para a frente, porque o resultado nós temos que ir atrás dele quando não estamos em situação de vantagem e, portanto, não nos adianta ficar acomodados ou confortáveis com aquilo que não queremos e nessa altura tínhamos o resultado que não queríamos. Quanto à partida que vamos ter terça-feira para a Copa, é um adversário dificílimo também. Vamos ter uma competição de mata-mata, portanto com 2 jogos que se perspectivam de grande equilíbrio, 2 jogos onde podem ser decididos pelo detalhe, por aquilo que é a forma como ambas as equipas vão encarar esta eliminatória, mas será seguramente uma eliminatória equilibrada, tendo em conta aquilo que é as 2 equipas, sendo 2 boas equipas que vão disputar esta eliminatória e que procuraremos já
ficar em vantagem na terça-feira nessa primeira mão dessa eliminatória ao jogar aqui em casa, para podermos não buscar ou corrigir aquilo que hoje fizemos enquanto resultado, mas sim porque é um novo jogo e nós temos que olhar para esse novo jogo de uma forma diferente e pensar que é um jogo que uma vantagem pode ser importante para nós para podermos depois encarar a segunda metade na casa do Bahia. Aí, o Arthur Jorge falando sobre a derrota de hoje no Newton Santos, esse que promete ser um bom jogo na terça-feira, né? Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. E Fernando Seabra, né? Bom, pessoal, é isso. Botafogo teve esse tropeço diante do Cruzeiro. Botafogo que ainda é líder, né? O Flamengo joga hoje. Botafogo tinha uma vantagem de 3 gols de saldo. O Cruzeiro pulverizou essa vantagem de saldo. Hoje o saldo do Botafogo e do Flamengo é exatamente o mesmo saldo. Então, e o Flamengo ainda tem um gol a mais, né? Então, digamos que o Flamengo tivesse 3 pontos a mais, já seria líder por ter um gol a mais marcado. O Botafogo sofreu um gol a menos e fez um gol a menos, logo o Flamengo seria líder caso tivesse 3 pontos a mais aí na competição. Então, se o Flamengo ganhar existir a possibilidade de o Flamengo ganhar de 0,1 a 0, ele seria líder do Campeonato Brasileiro. Então, é um vacilo. Não, a questão não é poupar ou não jogadores. A questão foi a forma que o Arthur Jorge escolheu de ir para campo. Nós temos que saber que cada tática, cada estratégia precisa de um tipo de jogador. Quando você poupa, você roda o elenco, você tira um jogador, põe outro, você tem que saber que a característica dos jogadores, a não ser que seja a mesma, trocou um velocista por um velocista, ok. Trocou um centroavante por um centroavante pesadão, grande, forte, de área, ok. Trocou um volante pegador por um outro volante pegador, ok. Trocou um lateral rápido por um lateral rápido, ok. Mas se você trocou um jogador de velocidade por um de passe cadenciado, já mudou a característica. Trocou um centroavante rápido por um cara mais pesado, trocou a característica. Trocou um lateral de força física e ataque por um mais defensivo, mudou a característica do time. Então, a tática deve ser também adaptada. Para manter a mesma tática, mantenha o mesmo estilo de jogador. Trocou o estilo de jogador, troque a tática. Você não pode marcar pressão lá em cima. Para isso, você precisa de jogadores velozes como o Luiz Henrique, como o Júnior Santos. Até mesmo o Eduardo, que não é um velocista, mas ele impõe intensidade ali. Você troca esses jogadores menos intensos ou mais lentos, você precisa mudar a forma de jogar. O Botafogo tomou o primeiro gol porque a marcação-pressão foi feita atrasada. Os jogadores não eram tão intensos, tão rápidos quanto os que saíram. O Marçal é mais lento que o Cuiabano. O Romero é mais lento que o Luiz Henrique. O Tietê, ele não é mais lento, mas ele também não é muito intenso, se comparar o Gregory ao Marlon. E o Marlon nem é um exemplo de intensidade. É um cara mais cerebral. Mas o Botafogo perdeu criatividade com o Tietê em campo no lugar do Marlon. O Marlon, ele tem mais visão de jogo, ele é o cérebro do meio campo. O Tietê é um cara que sabe o ataque, sabe pro ataque, ele é criativo, mas não é nem perto do que é o Marlon, pelo menos esse ano. Você troca o Júnior Santos para o Igor Jesus, perde velocidade também. Então você tem que saber que essa marcação-pressão que você vai fazer no Cruzeiro vai ser mais lenta. Sendo mais lenta, ela vai chegar atrasada. Chegando atrasado, acontece que rolou o primeiro gol, como o Lino mostrou ali. Chegando atrasado, o toque de bola flui, você tira a bola da direita para a esquerda com velocidade, pega o time do Botafogo com 6, 7 na frente e 3 atrás, aí acaba. E mesmo assim o Cruzeiro perderia o gol, tá? Só não perdeu o gol porque o Halter entregou de presente. Primeiro numa pichotada com o pé mole, devolvendo a bola pro atacante do Cruzeiro, depois chutando para dentro. A bola que é para fora, ele desviou para dentro. Então, o Botafogo deu mole. Também deu mole em insistir com saída de bola. Lá, estilo Diniz. Zagueiro, goleiro, zagueiro, goleiro, zagueiro, goleiro. Já deu ruim contra o São Paulo isso, gerou um pênalti. E hoje deu ruim de novo. O terceiro gol saiu assim. O Botafogo tinha dor. Quando tem Marlon Freitas em campo, e mesmo assim saiu o gol ali, numa bola na fogueira pro Marlon. Mas quando tem Marlon Freitas em campo, você tem um cara que pega a bola dos zagueiros e tem uma criatividade para sair jogando, fatiando para a ponta, tocando e recebendo. Ele tem uma visão de jogo muito boa. Sem ele, isso perde. Você perde criatividade. Você perde essa saída de bola com qualidade. E quando você tem dois centroavantes lá na frente,
2 homens de fazer pivô lá na frente, como o Igor Jesus e como o Tiquinho, se só um Tiquinho incomoda muita gente, 2 Tiquinhos, né, entre aspas, incomoda muito mais. Você tem a opção de botar um Tiquinho de um lado e o Igor Jesus do outro, para fazer essa parede. Em vez de tocar com Bastos, goleirão, toca no Igor Jesus. Bate a bola direto pro Tiquinho. Eles vão segurar a bola no peito, na coxa, ou escorar de cabeça pro cara que vem de trás. E o time vai ter ganho jardas, né? Ganho quilometragem para frente, para chegar perto do gol. Agora, saindo ali com Bastos, era direto bola na fogueira e rifada para frente, torta e direita, sem direção, só para tirar a bola da zaga. E aí complica. O Botafogo ontem jogou mal, não por ter poupado jogadores, porque nós temos que lembrar que em outros jogos nós também rodamos o elenco em alguns jogos e ganhamos. Teve jogo que entrou o Matheus Ponte, a gente ganhou. Teve jogo que entrou o Marçal, contra o Palmeiras o Marçal jogou. Teve jogo que entrou o Igor Jesus de titular contra o Inter, ganhamos. Então, várias vezes o elenco foi rodado. Várias vezes o elenco foi rodado. A questão não é essa, a questão é a forma que optou-se por jogar com jogadores de características diferentes. Então é isso, o Botafogo vacilou. Hoje pode perder a liderança, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero ser líder lá no final, não é agora. Lógico que agora ajuda a distanciar, mas se não acontecer agora, tranquilo, temos que ganhar lá no final. Temos agora terça-feira um jogo importantíssimo contra o Palmeiras contra o Bahia, da Copa do Brasil, 8ª de final, primeiro jogo, Newton Santos. Estarei lá, vamos ganhar se Deus quiser, casa cheia se Deus quiser. É importante lotar o estádio, o torcedor vá ao jogo, para de reclamar de horário, disso, aquilo, de dia, e vá à porcaria do jogo. É um jogo mata-mata, é um jogo que tem que fazer pressão no Bahia, é um jogo muito importante. Lá vai estar cheio, então aqui também tem que estar cheio. E é isso, pessoal, eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que você está achando aqui do Botafogo, o que você achou da análise do Lino sobre os gols, os comentários do Alex, do Bastos, do narrador. O que você achou do jogo de ontem? Comenta aqui, dá sua cornetada aí nos comentários. Compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui, seja vídeo, seja live, vai receber um aviso no seu celular sempre que tiver vídeo novo no canal. Não se esqueça que aqui, né, está aqui embaixo, aqui em cima, está o QR Code, nosso Pix, e a chave Pix, que é o meu e-mail, rafoguense10@gmail.com. Se você quiser ajudar a nossa campanha aqui para conseguir um computador novo, para melhorar nosso serviço, agilizar a produção de vídeo, ou seja, mais vídeos por dia, e a qualidade dos vídeos com melhor qualidade, em alta definição. Para quem quer assistir na televisão, quer assistir com melhor qualidade a imagem ali, é bem melhor. Podemos fazer vídeos muito melhores para vocês, todos os dias, com muito mais conteúdo. Então precisamos de um computador melhor, de um PC melhor, de um computador mais ágil. Esse aqui está bem velhinho, então ajude aí qualquer valor, 10, 20, 30 centavos, 10 reais, 1 real, 3, qualquer valor é bem-vindo. Valeu? Eu sou o Rafael, fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.